Estamos de volta com o Brasil Urgente para a região de Campinas. Para você que chegou à Band agora, obrigado pela companhia, fique conosco e uma boa tarde para você. Os estudantes que vivem na região da Unicamp em Campinas estão preocupados com o avanço da violência. Ao menos 5 repúblicas já foram invadidas por bandidos só no mês passado. O grupo criou uma página em uma rede social para discutir o problema. A Karina Rica é que traz esses detalhes aqui. Marcão, põe no telão. Ney, aperte o play. A ideia surgiu no começo de julho, 2 dias depois que esta república de estudantes da Unicamp foi assaltada. Na quarta foi a nossa república mais umas 2, na quinta foi outra, na sexta e no sábado também. Tudo isso na mesma semana. Revoltado com a situação e depois de ver que este tipo de crime em Barão Geraldo tem se tornado cada vez mais comum, Vitor criou a página na internet. Hoje, mais de 2.500 pessoas participam da comunidade e mostram os problemas enfrentados no bairro. Relatos de roubo a veículos e assaltos a repúblicas surgem quase todos os dias. O objetivo da página é alertar os moradores sobre os problemas e os cuidados que devem ser tomados em algumas áreas de Barão Geraldo. Entre as principais reclamações está a falta de iluminação no bairro. Na Rua da República do Vitor, a luz está encoberta pelas árvores. O medo dos moradores é tanto que alguns instalaram cerca elétrica e câmeras de vigilância nas casas. A insegurança tomou conta de quem mora no bairro. Eu fico com medo de sair à noite. Tem sempre receio nesses trajetos, né? Dá um pouco de medo de andar. Camila já viveu momentos de apreensão. Já tive que sair correndo porque uma pessoa começou a me seguir. E aí eu não sabia se ela queria me roubar ou se queria fazer alguma outra coisa. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que o roubo em geral no bairro caiu, mas o de veículos cresceu quase 16% no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2012. O furto em geral aumentou na mesma proporção. Não dá para ficar mais assim. Isso todo mundo está percebendo. Quem não foi assaltado está com medo, quem já foi assaltado está com medo de ser assaltado de novo. A segurança pública é realmente um problema. A falta de segurança pública é um problema que assola aí, especialmente grandes cidades. É bem verdade que a violência já está atingindo pequenos municípios que até então eram pacatos, né? Mas hoje em dia as grandes cidades, né, também sofrem mais com essa violência. Agora é o seguinte, existem 2 tipos. O mapa do crime tem 2 aspectos. Um é quando a bandidagem procura centros desenvolvidos, como o distrito de Barão Geraldo, por exemplo, que movimenta ali uma certa economia. Tem agências bancárias, o distrito de Barão Geraldo quase tem uma vida própria de uma cidade. Ali tem tudo, tem restaurante, tem agência bancária, tem agências dos Correios, tem as universidades. Então tem um grande fluxo de moradores que praticamente não sai do distrito, né? Então, ali isso atrai, de alguma forma, a criminalidade, especialmente aquele pessoal de roubo, né? Roubo à residência, roubo de veículos, né? Esse tipo de bandido que tem esse padrão de delito. Agora, existe o mapa da violência também na periferia, né? Onde existe muito desentendimento, tráfico de drogas, acerto de contas, e aí o mapa da violência tem outro contorno, outra característica. Por que eu estou falando isso? Porque eu imagino que para a polícia deve ser muito difícil. Além de mapear toda essa situação, cada região com sua característica, colocar um patrulhamento ostensivo em todas as áreas, né? A gente sabe que a Polícia Militar procura reforçar o patrulhamento, procura ir às ruas dentro das suas limitações técnicas de material humano, de material científico e etc. E a Polícia Civil também procura correr atrás do prejuízo quando o crime é feito e tentar elucidar o crime. Mas fica difícil. Então a gente viu ali as residências, as repúblicas com aparato, né, de segurança, cerca elétrica, câmeras de vigilância. Isso já é comum em toda a cidade. Todo mundo que mora em casa, em residência, que não é apartamento, já começa a se preocupar e ou condomínio fechado colocam aqueles muros altos com cerca elétrica também, monitoramento, guarita, ou quando é num bairro qualquer, as pessoas começam a se precaver também com relação à segurança. A Polícia Militar informou que faz o patrulhamento na região todos os dias e que vai avaliar a falta de sensação de segurança para
verificar a possibilidade de reforçar o policiamento. A gente sabe que a população não está mentindo, a sensação de insegurança é grande mesmo, né? Às vezes a polícia apresenta estatística, né? A Secretaria de Segurança fala que caiu a criminalidade, mas não adianta se a população tem medo de sair às ruas. Não adianta se a população começa a trancar a casa com tudo quanto é cadeado e fica dentro de casa com medo. Então precisa dar uma resposta maior. E aí, às vezes é mais uma política de governo, uma política institucional das autoridades do que propriamente operação de polícia. Precisa ver, o Brasil precisa ver isso. O Brasil, o Estado, o município, precisa verificar se não tem que remanejar verbas de uma área que efetivamente não precisa tanto para colocar nas áreas mais emergenciais, que são principalmente saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana. Diminuir a quantidade enorme de comissionados, né, de funcionários que ficam fazendo penduricalhos, apêndices no poder público, aqueles cabidões de emprego, verificar efetivamente se são necessários todos esses funcionários e remanejar a verba. É claro que administrar verba pública é definir prioridade, nada mais que isso. Então as pessoas precisam efetivamente verificar. E essa comunidade aí da cidade universitária, lá no distrito de Barão Geraldo, fez muito bem em montar essa página na internet para divulgar alerta, para trocar experiência e quem sabe daí não surge também uma boa ideia para ser colocada em prática pelo poder público. E olha, a família do rapaz de 23 anos que morreu com um tiro na cabeça durante a desocupação de um terreno em Piracicaba ainda aguarda pelo esclarecimento do caso. Os parentes acusam uma agente da Guarda Municipal de ter cometido o crime. A corporação nega a autoria do delito. A Andréa Marques tem os detalhes. Ney, aperte o play. Uma família inteira abalada. Ninguém consegue entender a morte de Frederico Alves de Jesus, de 23 anos. Para os parentes, o rapaz morreu vítima de um tiro dado por quem deveria garantir a segurança. Eles acusam uma agente da Guarda Municipal de ter feito o disparo que tirou a vida do jovem. Tinha muita viatura da Guarda, então não tem como assim falar foi outro. Não foi, foi a Guarda. A gente só não sabe assim o certo, mas foi. Felizmente foi. Quem deveria proteger foi quem matou. Há 4 anos, o rapaz veio da Bahia com a promessa de uma vida melhor. Em Piracicaba, encontrou emprego, mas ainda faltava realizar o sonho de uma casa para morar com a família. Ele era um menino trabalhador, ele veio para... Eu nem queria que ele viesse para aqui, sabe? Mas ele disse, mãe, eu vou lá para São Paulo, que eu vou tentar a vida, vou ver que eu construo uma casinha, depois eu venho buscar a senhora. A senhora não quiser vir morar, a senhora vem para passear. A morte aconteceu durante um conflito entre moradores e guarda municipal, depois que barracos foram retirados de uma área de preservação ambiental. No confronto, 2 ônibus foram incendiados. Moradores contam que Frederico primeiro foi atropelado e depois atingido por um tiro na cabeça. Mataram a pessoa inocente, né? O moleque não tinha nada a ver, o moleque estava acabando de chegar de serviço, com a mochila na costa. E o cara tá com a moto por cima para depois a outra que estava atrás com o carro tá atirando o moleque. A Guarda Municipal nega o crime. O comandante da operação diz que não houve abuso da corporação e afirma que o tiro que matou Frederico não saiu da arma dos guardas. Eu vi depoimento de todos os guardas lá, todos negaram essa hipótese. Agora, o serviço investigativo, tá, é que vai dizer. Mas não é o que acredita a família. Não consigo. Eu não consigo porque eu não esperava isso não, meu Deus. Meu filho foi tão sofrido, meu Deus. Sei lá, acho que foi um engano, eu não sei. Eu sei que foi uma fatalidade. Eles atiraram, não tinha necessidade, entendeu, de usar dessa força. Sem passagem pela polícia, Frederico trabalhava como ajudante de pedreiro. Pai de uma criança de 7 meses, era com a esposa Juliana que dividia sonhos para o futuro da família. Ele estava tentando ter uma casa, né, para mim, para o meu filho. Ele só estava aqui para procurar uma vida melhor para a gente.
A esperança dos parentes agora é encontrar amparo na justiça. Aí já está com o advogado, né, para ele ver o que vai ser feito para a família e entrar, né, sei lá, para o melhor que tiver para ser feito para ele, entendeu? Para a gente poder pedir a justiça, para a justiça a gente ver que a justiça foi feita. Olha, uma coisa importante, segura a onda um pouquinho aí, Ney. Não é a acusação da família que torna a agente da guarda a autora do disparo. Assim como não é a negativa da corporação que inocenta a agente da guarda municipal que está sendo apontada pela família como autora do disparo. O que vai resolver isso? Uma perícia bem feita. E a gente imagina, né, que a perícia fez ali todos os exames, as fotografias, o teste de balística, a questão do recolhimento de cartuchos na cena do crime e também exames, né, de resíduo de pólvora nas mãos dos guardas municipais que participaram daquela patrulha. Porque se nenhum outro tiro foi disparado, não foi um confronto de tiroteio, era uma desocupação e um tiro foi dado, é muito fácil descartar a participação de alguém da guarnição ali. A perícia tem condições de fazer um levantamento da cena do crime e conseguir constatar alguns indícios importantes. E eu já estou achando que demorou demais já, hein? O Ministério Público também lá em Piracicaba já está tuchando, já está cobrando mais agilidade nesse caso. A gente soube ali aqueles ônibus que foram incendiados. Prejudicou o transporte coletivo nessa área, ali que serve a região do Bosque do Lenheiro, e que voltou nesta segunda-feira a circular, os ônibus ali voltaram a circular, mas com escolta da polícia. E nesta noite houve apedrejamento de um dos coletivos. Então a situação continua tensa naquela região e é claro que tanto a família quanto os vizinhos querem um esclarecimento, né, do que aconteceu. Se não foi a guarda, que aponte quem deu o disparo. Essa situação não pode ficar sem explicação e não pode demorar tanto assim. Não pode demorar tanto assim para resolver um caso desse. Porque fica difícil, fica sempre aquela suspeita, né? Fica no imaginário da sociedade que a população mais humilde não tem vez, né? Só consegue se dar solução rápida para quem tem mais poder econômico, etc. Então, não vamos nem condenar e nem inocentar a agente da Guarda Municipal que participou da patrulha, mas a Polícia Judiciária e a perícia, né, a Polícia Científica, precisam efetivamente mostrar aí um resultado dessas apurações, até para que a família pelo menos tenha sossego, né, para dormir tranquila daqui para frente, pelo menos imaginando que a justiça vai ser feita, um processo vai ser aberto e coisa dessa natureza. E olha, a polícia de Campinas tirou das ruas um homem de 51 anos, suspeito de aplicar golpes bancários. Ele, que já tinha outros crimes na ficha, foi flagrado com vários cartões clonados. Quem conta essa história é a repórter Lícia Manjavac. Traz aqui, Marcão, no telão. Ney, aperte o play. Quem vê este homem de 51 anos e cabelo grisalho não imagina que ele possa ser um criminoso. Mas Avenir de Oliveira Souza já tem passagens pela polícia por roubo, receptação e estelionato e era procurado. Certo de que não seria capturado, ele morava no Jardim Campo Belo, em Campinas, e continuava agindo fora da lei. Este carro ele alugou de uma locadora de veículos, mas não efetuou o pagamento e muito menos devolveu na data prevista. Foi por desconfiar que o veículo poderia ser fruto de roubo que os policiais da Força Tática resolveram investigar a procedência dele. Nós estávamos em patrulhamento de rotina pelo bairro Campo Belo e deparamos com esse veículo estacionado e nos gerou uma suspeita. Verificado junto ao Copom, foi dado que o veículo era produto de estelionato. Em contato com os populares, informaram que o veículo pertencia a um senhor que tinha pelo nome de Souza e nos indicou a casa.
Pouco tempo depois, Avenir foi localizado e os policiais descobriram que o homem que dizia ser motorista era um estelionatário. Em diligência na residência, ele nos apresentou um documento falso. Na casa dele foram encontradas dezenas de cartões de banco clonados. A falsificação era feita nesta máquina. Confessou pra gente que ele realmente utilizava para clonar de cartões. Todo o material foi apreendido. O caso foi registrado no 9º Distrito Policial. Muito bem. Olha, então, portanto, foi enquadrado aí no famoso artigo 171, que trata justamente do crime de estelionato. Então, aí o homem, né, que aparentemente, né, você não consegue identificar, o estelionatário é o bandido que tem a maior dificuldade de ser, de ter uma previsão, ele é imprevisível, porque ele parece uma pessoa comum, ele tem normalmente uma boa lábia, né, ele tem uma boa fluência verbal, ele consegue ludibriar as pessoas, né, e consegue enganar muita gente. Então, o estelionatário é uma especialização do crime que desafia autoridades em todo o mundo, porque, de uma maneira geral, são pessoas muito inteligentes e que conseguem, né, se vestem bem, se portam como pessoas de bem, né, têm uma lábia muito boa, normalmente têm um discurso sedutor e conseguem enganar muita gente. Aí, por exemplo, locar um veículo, é claro que ele ludibriou ali o pessoal da locadora. É porque se a pessoa desconfia que é um bandido, que é alguém que não vai devolver o carro, que vai usar o carro para algum delito, vai chamar a polícia, vai dificultar aquela coisa toda. Então a pessoa com lábia foi lá, alugou o carro. Você está vendo aí, né? Essa máquina parece uma máquina de fazer pão, hein? Eu vi numa loja um dia desse aí, parece uma máquina de fazer pão, mas não é não. É uma máquina que ele usava ali para fazer a clonagem dos cartões magnéticos, os cartões eletrônicos das agências bancárias. Então ele se usava de algum artifício, é alguém também com conhecimento específico, né, para conseguir desempenhar essa modalidade do crime, que não é uma coisa que qualquer pessoa sabe fazer, né? Então tá aí o material, o equipamento que ele utilizava e pelo menos temporariamente ele já vai ser tirado de circulação. É claro, né, que tem aquela questão, tem a defesa, tem recurso, e vai falar que não sabia de nada, aquela história toda, muitas vezes volta às ruas e vai praticar o crime de novo. E por que eu estou falando isso? Para que você tenha cuidado. Se não for com esse, com outros estelionatários. Você precisa estar sempre atento com relação ao seu cartão, não deixar ninguém ficar vendo você digitar a senha no banco, observar na redondeza. Quando você vai num comércio, verificar muito bem, né, quem é que está pegando, para onde o cartão está indo, verificar com quem você conversa e, em hipótese nenhuma, revelar a sua senha para pessoas estranhas. Tomar muito cuidado. Todo cuidado é pouco com o cartão eletrônico. Se você desconfiar de alguma coisa, não hesite em ligar para a polícia, imediatamente ligar para o banco e bloquear, né, o seu cartão, porque depois fica difícil, dá uma dor de cabeça danada, comprovar, fazer o BO, fazer tudo e comprovar que não foi você mesmo que sacou o dinheiro. Então, além de tudo, a vítima tem essa dor de cabeça, né, para comprovar perante as instituições financeiras que não tem nada a ver com o assunto e que não é coparticipante desse delito. É difícil, viu? Tem uma questão aí complicada, burocrática também, quando uma pessoa é vítima de estelionatário. E olha, tragédia em São Paulo. 5 pessoas da mesma família são encontradas mortas na casa onde moravam. Tratam-se da mãe, pai, filho, avó e tia. De acordo com a polícia, o menino de 13 anos pode ter sido o autor do crime. Daqui a pouquinho, Andréa Marques vai trazer aqui informações para a gente ao vivo de Rio Claro, onde acontece agora à tarde o sepultamento da família. Tem uma reportagem agora, Vini? Vamos chamar a reportagem produzida em São Paulo. Ney, aperte o play. A rua na Brasilândia, zona norte de São Paulo, foi totalmente bloqueada para o trabalho da perícia. Em frente à casa da família exterminada, dezenas de policiais, a maioria da Rota, a tropa de elite da Polícia de São Paulo. São 2 bons policiais que pereceram de maneira ainda desconhecida.
Luiz Marcelo Pesseguini era sargento da corporação. Ele, a mulher Andréia Regina Pesseguini, o filho do casal, Marcelo Eduardo Pesseguini, de 13 anos, a mãe e a tia de Andréia foram mortos a tiros dentro da residência. Pai, mãe e filho estavam no mesmo cômodo nesta edícula. Os 3 teriam sido mortos com tiros na cabeça. Já naquela outra casa ali, foram encontrados os corpos da mãe e da tia da policial. As 2 estavam sobre a cama e provavelmente ainda dormiam quando foram assassinadas. A chacina foi descoberta depois que colegas de trabalho da policial estranharam a ausência dela no batalhão. Andréia deveria estar no trabalho às 9 e o marido às 5 da manhã, o que indica que eles foram assassinados ainda de madrugada. Não foram encontrados sinais de arrombamento e as casas não estavam reviradas. Debaixo do corpo do filho do casal havia uma pistola .40, arma da mãe do garoto. O menino, ele era canhoto. O disparo foi feito realmente do lado esquerdo da cabeça dele. Os peritos que aqui estiveram têm indícios de um suicídio. Apenas cartuchos de .40 foram encontrados, correspondente a um disparo para cada pessoa. Alguns detalhes intrigam a polícia. Dentro da mochila do adolescente estava um revólver calibre 32, que também era da mãe. E há ainda a possibilidade dele ter ido à escola naquela manhã, mesmo após a família ter sido morta. Ele tinha um bilhete que foi encontrado agora, como uma recomendação para os pais para providenciar alguns documentos pendentes do filho. Datado de hoje. O carro de Andréia foi achado durante a noite. Estava estacionado a poucos metros do colégio. A polícia recolheu imagens de câmeras de segurança instaladas na região em busca de pistas que ajudem a esclarecer o crime. Para o comandante da PM, a hipótese de um ataque promovido por facções criminosas está descartada. Você não tinha nenhum objeto revirado, você não tinha... O armamento foi o mesmo, entendeu? Se tivesse calibres diferentes, não tinha sinais de arrombamento no imóvel, o imóvel estava aberto, mas nada impede que outras versões ou outra linha de investigação possa acontecer. Uma tragédia realmente que agora ganha características mais chocantes. É a possibilidade do garoto de 13 anos ter sido o autor dos disparos que mataram praticamente toda a família e depois ele teria se suicidado com a própria arma. Trata-se de uma pistola semiautomática calibre .40. É uma arma de alto poder de fogo, e que exige conhecimento de manuseio. Por se tratar de um menino, filho de policiais, não é difícil imaginar que ele tenha, em algum momento, verificado, observado, estudado a forma de manusear uma arma dessas. A arma exige realmente conhecimento, até para dar o golpe, para engatar a primeira cápsula dentro da câmara, onde vai ser deflagrada. Mas, por outro lado, ela tem um outro aspecto, a arma automática, em relação à arma mecânica, que é o revólver calibre 38, por exemplo. Ela tem o gatilho mais fácil de ser disparado, de ser apertado por uma criança. A gente não sabe exatamente até que ponto um menino de 13 anos depende da sua estatura, da sua formação corporal, ele consegue apertar o gatilho de um revólver 38, mas ele tem mais dificuldade e quando você tem que colocar muita força para apertar o gatilho de uma arma, a arma perde a mira, você tira a arma do seu eixo. Então, e no caso desse, uma pistola automática tem um tiro com maior precisão nesse aspecto. Bom, o que está faltando ali? O resultado mais minucioso da perícia, Porque a polícia militar, num primeiro momento, imaginava que se tratava de uma chacina provocada por integrantes de facção criminosa em represália às ações últimas das rondas ofensivas Tobias de Aguiar. Era um sargento da rota, a mulher dele um cabo da PM, então imaginou-se em primeiro momento que fosse isso. Mas depois, com a análise da cena do crime, com um único calibre disparado em todas as vítimas com tiro na cabeça, algumas delas na posição deitada como se estivessem dormindo no momento da execução. E o garoto, que segundo a PM era canhoto,
né? E ele foi morto com um tiro dado no lado esquerdo, o que leva a família, a PM a acreditar que foi ele que realizou os disparos. Outro detalhe é que a arma .40 estava, o menino estava empunhando essa arma e ele caiu com o corpo sobre a arma. Foi encontrado assim, o corpo do garoto. Então, são indícios, nada está comprovado. A polícia já falou que outras vertentes, outras hipóteses, claro, estão sendo investigadas. Mas o fato de não ter sinais de arrombamento, não ter nada revirado na casa e o calibre da arma ser compatível com essa que foi achada embaixo do garoto, né, são elementos fortes que acabam convergindo para a possibilidade desse garoto ter assassinado a família e depois se suicidado. A polícia trabalha também com um dado importante, com base em relatos e também no registro da entrada desse menino na escola. O menino teria assassinado a família entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, né? Então, durante a madrugada e depois de manhã ele foi à escola. A família estaria morta, ele teria ido à escola, assistido a aula normalmente e retornado para casa e depois cometido o suicídio. Essa é a principal linha de investigação da polícia nesse momento, o que deixa o caso bastante chocante, bastante complexo, para uma análise aí depois futura, se for confirmada essa versão, uma análise até de psicoterapeutas, né, de especialistas em psicologia forense, para tentar traçar um perfil e verificar exatamente o que acontecia com esse menino. Existe um outro detalhe, o perfil do menino no Facebook, né, o perfil desse menino no Facebook tinha a fotografia de um personagem assassino dos videogames. Ele mudou a fotografia há um mês, né, na rede social e acabou dando também esse contorno que acaba convergindo também para essa fatalidade, essa coisa chocante que pode ter acontecido em São Paulo. E olha, a Andréa Marques está em frente ao cemitério onde vai ser sepultado a maior parte da família. Oi, Andréa, quais são as suas informações? É em Rio Claro, na verdade. Ela está no cemitério em Rio Claro, onde parte da família vai ser sepultada. As suas informações, Andréa, boa tarde. Boa tarde, Walter Sena. Estou aqui no cemitério em Rio Claro, Parque das Palmeiras, onde parte da família, Walter Sena, está sendo sepultada neste momento. Vieram para cá os corpos de Andréa Regina Bovo Pesseguini, o sargento da rota Luiz Marcelo Pesseguini, a mãe da policial, Benedita de Oliveira Bovo, e o filho do casal, Marcelo Pesseguini. Para se despedir das famílias, vieram para cá vários oficiais, comandantes da rota, da Guarda Civil e da Polícia Militar. Eu conversei com alguns oficiais, eles não quiseram gravar entrevista por enquanto. O acesso à imprensa também, o sepultamento foi proibido pela família, mas informalmente alguns policiais conversou com a equipe do Brasil Urgente e disse que esse crime, né, a morte dessas pessoas, chocou toda a corporação, né? E que eles estão muito estarrecidos com o que aconteceu aí com a morte desses oficiais e dos familiares deles. Nesse momento, os corpos estão sendo sepultados, o velório aconteceu na capital e aqui no cemitério de Rio Claro apenas vai ser feito o sepultamento. Informações também da polícia deram conta que o casal, né, a Andréa, a soldado a cabo, Andréa Regina Bovo Pesseguini e o sargento Luiz Marcelo Pesseguini, tem familiares aqui na cidade de Rio Claro, inclusive o irmão da cabo também trabalha na Polícia Militar e por isso o sepultamento estaria sendo feito aqui na cidade de Rio Claro, Walter Sena. Nós vamos continuar aqui acompanhando, vamos tentar aí falar, né, com amigos da família para ver se a gente consegue novas informações sobre o caso.
Um capitão também da Polícia Militar, ele me disse que está descartada a hipótese que a morte tenha sido um revide ou uma vingança de algum tipo de facção criminosa. E, por enquanto, eles trabalham, infelizmente, que a morte tenha sido provocada, os assassinatos tenham sido feitos pelo filho do casal Marcelo Pesseguini. Mas o caso ainda está sendo investigado. Não, a gente não pode afirmar nada por enquanto, Walter Sena. Ok, claro. Muito obrigado, Andréia. Exatamente isso. A Polícia Militar, o comando da Polícia Militar, toda a corporação, né, das rondas ostensivas Tobias de Aguiar, a rota, do ponto de vista da Polícia Militar, não há dúvida de que tenha sido isso, né, que o adolescente matou toda a família e depois se suicidou. Mas é claro que isso é uma convicção da polícia, que tem lá as suas razões para pensar isso, com relação ao histórico da família, eventualmente, ou de todas as informações colhidas pela corporação no atendimento da ocorrência e também na verificação, na conversa com os peritos, na primeira análise de cena do crime. Mas é claro que a investigação não está encerrada, não foi concluída, a Polícia Judiciária acompanha e outros desdobramentos podem ser feitos ao longo aí no curso da investigação. Olha, um mês depois do crime, a Polícia Civil ainda tenta montar um quebra-cabeça para descobrir o autor do disparo que matou o funkeiro MC da Leste em Campinas. Por enquanto não há uma linha de investigação definida. Nós vamos trazer aqui mais esta reportagem. Ney, aperte o play. Jovem, famoso e com uma carreira promissora. Letras polêmicas se misturavam à melodia. A música era o funk, o estilo, ostentação. A combinação desenhava o rosto de um dos funkeiros mais famosos de São Paulo, MC da Leste. A história do jovem de apenas 20 anos foi construída nos palcos. E foi justamente diante de uma multidão que a vida dele foi interrompida. MC da Leste fazia uma apresentação no bairro São Martim, em Campinas, e quando cantava a primeira música, foi atingido por um tiro. Minutos depois, um outro disparo acertou a barriga e matou o funkeiro. Comecei a empurrar pra poder chegar lá, vim abrir a porta, a gente colocou ele aqui, né? Como é que ele tava nesse momento, cara? Sereno, entendeu? Tranquilo. Ele falou assim, olha, tiro nem dói. Aí ele colocou os pés aqui, né, no painel. Aí os meninos pegou na mão deles, né? Aí eu percebi que tava saindo um pouco de sangue, aí eu falei pra eles, né? Eu falei, meu, tira a camisa, tenta, né? Tenta colocar em cima do sangue pra não perder sangue. Sei que esse não era o procedimento certo, mas era o que dava pra fazer. Então eu preocupei mesmo de achar um hospital o mais rápido possível. Um mês depois do crime, a polícia ainda tenta montar um verdadeiro quebra-cabeça para descobrir quem é o assassino do cantor. Mas ainda faltam peças. A inveja subiu muito para a cabeça de muitas pessoas. Em 30 dias de investigações, a polícia conseguiu desvendar apenas parte do mistério. O local onde o assassino estava quando matou da Leste. Em uma simulação feita quase 2 semanas depois do assassinato, peritos traçaram a trajetória da bala e descobriram: o criminoso estaria a uma distância de 40 metros. Foram daqui que policiais acreditam que partiram os disparos. Uma área ao lado de uma casa em direção ao palco. Imagens gravadas por fãs mostram o momento em que o cantor foi atingido. Uma testemunha disse ter ouvido o som dos tiros e barulho de fuga. O tipo de arma ainda nós não sabemos, porque foi coletado apenas alguns fragmentos do projétil e que está em análise ainda. A Secretaria de Segurança Pública prorrogou o inquérito por mais 30 dias. Olha, é claro que a gente acredita que a polícia tem todo o interesse de esclarecer o mais rápido possível. Um crime de repercussão que saiu na mídia de todo o Brasil, justamente por se tratar de um cantor que estava já ganhando fama, era muito famoso, especialmente na periferia, e que, né, mas principalmente porque o assassinato foi gravado e divulgado na mídia. Esse é um contorno, porque vários funkeiros foram assassinados, infelizmente. Esses MCs, né, que é o termo que se dá a cantor de rap e de funk, foram assassinados aí nos últimos meses. Mas este ganhou uma repercussão muito maior porque teve ali a gravação em vídeo do momento em que ele recebe o tiro, que ele é alvejado pelo tiro. Então,
a polícia está ali com uma cobrança de autoridades, da sociedade, do Ministério Público, da chefia da cúpula, da Secretaria de Segurança Pública. E se não conseguiu nada até agora é porque está faltando material, está faltando elementos. Agora é o seguinte, né? Se num crime onde você pensa o seguinte, num crime que tinha milhares de pessoas assistindo a um show, dispara-se 2 tiros, né? Um pegou de raspão, o outro atingiu a região do tórax da vítima. Se ninguém viu, ninguém conseguiu verificar, anotar uma placa, apontar, não tem testemunha, a polícia não conseguiu fechar uma linha de investigação mais precisa, mais focada, numa situação de um crime dessas, que tinha tantas testemunhas, imagina então quando um crime é acontecido aí na periferia, num lugar afastado. Isso precisa ser pensado. Olha, um outro assunto aqui, um adolescente de 14 anos que precisa de um cuidador para estudar, não consegue frequentar as aulas na escola em que foi matriculado em Campinas. A família do garoto luta para que o direito à educação seja cumprido. Está tendo bastante dificuldade. Alicia Manjavac esteve lá e traz aqui pra gente, Marcão, no telão. Ney, aperte o play. 5 meses sem ir estudar. É esse o tempo que Adilson Luiz Machado Júnior está afastado das aulas em Campinas. O menino de 14 anos tem dificuldade de aprendizado e depende de uma cadeira de rodas para se locomover. Por causa da deficiência, ele precisa de um acompanhamento de um cuidador durante o período em que estiver na escola. Estudava na Vila Castelo Branco, aí mudou para cá, veio para cá, e eu estou indo procurei vaga no Álvaro Cotomás, que é a escola mais próxima, e que tem a série dele. Disseram que a escola não é adaptada e teria que uma pessoa da família ficar com ele durante o período de aula. É inviável. Este ano, o garoto se mudou com a mãe para o Jardim Novo Mundo e foi matriculado nesta escola estadual. Mas desde maio, o menino aguarda em casa a contratação de um cuidador para só então poder assistir às aulas. Resolveram que ia arrumar um cuidador. Aí garantiram que na primeira semana de maio viria o cuidador, não veio, ficou para a segunda, não veio, ficou para a terceira, não veio. Na 4ª semana resolveram que ia ficar para agosto, mas dia 1º de agosto a cuidadora estaria ali. No dia 1º ligaram para mim de manhã que não era para levar, que não tinha cuidador, que era para levar ontem. Ontem disseram que que não tinha cuidador, que era para levar hoje. Hoje não tem cuidador. Com a certeza de que o neto tem direito ao ensino público e que o Estado tem que oferecer uma pessoa especializada para acompanhá-lo, Dona Erundina cobrou um posicionamento da escola e se surpreendeu com o que ouviu. O coordenador aí do Álvaro Cotomás disse para mim que ele não está tendo nenhum prejuízo, que ele está matriculado normal. Sem ter o que fazer, Adilson passa os dias assim, na frente da TV. Em televisão, ou senão eu fico aqui brincando aqui na área com meus irmãos. E é um pouco chato, um pouco não, né? É muito chato. E eu não gosto assim de ficar sem ir para a escola. As aulas voltaram no dia 1º de agosto e apesar da promessa de que agora Adilson teria um cuidador, nada foi resolvido. Por isso eu estou aqui com a avó do garoto e a gente vai entrar na escola para ver o que está acontecendo. Vamos lá, Dona Erundina? Eu não tenho autorização. Só com a câmera desligada? Só com a câmera desligada. Então, só o Estado que pode responder as coisas. Longe das câmeras, a diretora da escola disse que o caso já foi encaminhado à Secretaria Estadual de Educação e que aguarda uma resposta. Está sendo prejudicado, porque a coordenação da escola acha que não, mas eu não sei o que eles entendem por ser prejudicado, porque para mim tá. Sabe qual é o problema? Não é nem o problema de não ter o cuidador. O maior problema é o Estado garantir que vai ter o cuidador. Esse que é o problema. Às vezes a autoridade pública, o governador, o prefeito, o presidente da república, ele gosta de cortar fita, todo mundo bater palma e falar, a partir de agora vai ter isso, nós criamos isso, criamos aquilo, depois não tem perna, o poder público para cumprir aquilo. E aí enche a sociedade de esperança, quando a pessoa vai lá fazer uso daquilo que se tem direito, porque está ali previsto, né, no estatuto, que alguém fez uma lei ou alguém assinou uma portaria garantindo o direito, aí no frigir dos ovos acaba não tendo. Então é isso que irrita a população
e que irrita, de uma maneira geral, aí todas as pessoas, né? Então você fala, não, tem direito, está na lei. Ah, mas assinaram uma portaria, então vou lá, acho que vai dar certo. Chega lá, não dá. Aí frustra. Bom, nós pedimos lá um posicionamento da Secretaria Estadual de Educação. A pasta informou por meio da assessoria de imprensa que contratou de forma emergencial um cuidador para atuar com o estudante, né? E ele deve começar a trabalhar ainda esta semana, de acordo, portanto, com a Secretaria. O Estado informou que o aluno iniciou o ano letivo de maneira tardia e, por isso, a disponibilidade não foi imediata. Então, essa é uma das explicações da Secretaria de Estado da Educação. Então, felizmente, resolveu. Coincidência ou não, depois da abordagem da nossa equipe, esperamos que não, esperamos que isso já estava sendo encaminhado e só houve um atraso. Que a gente não gosta também, né, de saber que a situação foi resolvida por causa da reportagem. A gente faz reportagem para mostrar a situação da população que não está sendo bem atendida. Né? Mas a gente não tem a expectativa, né, de que, porque mostra aqui, a situação vai ser dada. Porque a gente imagina que o poder público vai resolver todos os casos que estão dentro da demanda. E é para isso que os políticos são eleitos. Bom, nós vamos encerrando com esta reportagem, o Brasil Urgente, para a região de Campinas. Nesse momento não temos mais tempo. O José Luiz da Atena vem apresentando o programa para todo o país, trazendo, claro, esse choque em todo o Brasil a partir dessa família que foi exterminada, desse policial da Rota na capital paulista. A gente volta amanhã a partir das 4:50 da tarde. Obrigado pela companhia, até lá.